E vamos lá que você vai aprender agora a fazer esse lindo vaso de cimento em menos de 6 minutos, pessoal. Muito fácil e rápido. Já tem um vídeo aí no canal também de como fazer esse outro vaso, é o mesmo gabarito. Tá no kit número 45. Também já tem um vídeo no canal de como fazer o gabarito, beleza? Vamos lá. Molde de areia. Eu uso areia fina, ela precisa estar um pouco úmida e você vai fazendo exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Vai enchendo aos poucos e batendo bem essa areia dentro do recipiente para ficar bem compacto. Esse molde de areia fica bem resistente. Na hora de você colocar a massa, ele não cair, tá? Você pode usar também a terra para fazer esse molde, tá? Se você tem um quintal aí onde você possa cavar, essa terra provavelmente ela deve servir para você fazer esse molde, ok? Esse gabarito, pessoal, ele mede 30 centímetros de altura, como eu falei, ele está no kit número 45. Aqui em volta, pessoal, a gente sempre passa óleo ou detergente para facilitar na hora de soltar o vaso de cima dessa base. Isso é importante demais você fazer isso, tá? Senão, na hora de você retirar o vaso de cima da base, ele vai ficar grudado, pode correr o risco de quebrar uma parte aí da boca do seu vaso, ok? E pessoal, aqui que a gente define a espessura. O pessoal tem muita dificuldade nessa parte, mas ela é muito simples depois que você pega a prática, tá? É só fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo. E também, importante você colocar esse molde de areia o mais no centro da rotação possível. Se você quiser, você pode cobrir esse molde de areia também, primeiramente com uma camada de nata de cimento. Apenas água e cimento, faz uma nata aí bem ralinha e joga em cima desse molde de areia. Muitas pessoas fazem esse processo, tá? Se você tiver com a massa caindo, muita dificuldade nessa parte, pode ser que isso aí acabe com esse problema, tá legal? Mas também a questão da massa cair é importante demais o ponto de umidade do molde de areia. Se ele estiver muito molhado, a massa vai ficar caindo. Se ele estiver muito seco, também a massa vai cair juntamente com a areia. O pessoal pergunta muito também se eu coloco alguma coisa na massa, porque a massa dele sempre fica caindo. Essa parte, a questão do molde de areia, está muito molhado ou muito seco. Na massa eu só utilizo areia e cimento. 2 medidas de areia para uma de cimento. Areia fina, tá bom? Para fazer esse tipo de vaso, o ideal é areia fina, é muito mais fácil de você dar o acabamento. Como eu já expliquei em alguns vídeos aí, para a massa ficar bem macia, o ideal é você fazer a massa e deixar ela mais ou menos uns 20, 25 minutos descansando, tá? Você faz a massa, depois você vai preparar o molde de areia, fazer as outras coisas. Quando você for usar a massa, ela já vai estar super macia e muito fácil de você trabalhar. É só você seguir todos esses passos que tem aqui no vídeo e as dicas que eu estou sempre passando para vocês aqui, que não tem erro, tá? Olha só como o acabamento fica muito bom, muito fácil de você fazer depois que pegar a prática. Em 15 minutos mais ou menos você faz um vaso desse aí, fácil e rápido, tá? Como eu falei, já tem um vídeo aí no canal de como fazer esse gabarito e também ele está no kit número 45. Se você quiser adquirir o seu gabarito já pronto, o link da loja virtual está aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá e dá uma olhada se você tiver interesse. Lá tem vários kits disponíveis de vários modelos de vasos e tamanhos diferentes também para você aí, tá? Tem interesse, dá uma olhada lá. Link da loja virtual aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, pessoal, esse vaso aqui ele tem os pezinhos e essa massa para fazer os pezinhos ela precisa ser um pouco mais dura do que a massa normal de fazer o vaso. E o próprio gabarito ele já deixa certinho a altura dos pezinhos do vaso, olha só. E pessoal, agora vamos lá fazer os detalhes aqui do efeito tijolinho. É importante demais você primeiro fazer toda a parte que você for utilizar o gabarito, o vaso e os pezinhos, tá? Depois sim que você vem fazer essas marcações. Depois que você fizer essas marcações, você não pode mais usar o gabarito, senão vai estragar o seu vaso. Então faça toda a parte que você fizer, para depois sim fazer essa marcação. E primeiramente eu marquei as 2 listras de cima, deixei a do meio sem marcar. Agora eu venho marcando a do meio, exatamente no centro das outras 2 listras para ficar esse efeito tijolinho aí, tá? E também eu utilizei um prego, entortei para fazer essa marcação um pouco mais grossa, tá? Para ficar mais ou menos a mesma grossura dessas listras que estão na horizontal. Vamos lá cortar os pezinhos, eu utilizo uma faca, pessoal. É muito bom para você fazer esses acabamentos aí. Vamos lá
que eu vou fazer o furo do dreno. Apenas um, tá? Se você quiser fazer mais ou menos, fica a seu critério aí. Isso aqui também é importante demais, você colocar uma superfície reta em cima e dar umas batidinhas para o vaso não ficar balançando. E no dia seguinte, 24 horas depois, você já pode retirar esse vaso de cima da base. Tá muito fácil de retirar, esses menores aí, é bem tranquilo. E é só retirar toda essa areia de dentro, é muito fácil e rápido. Se você utilizar o molde de terra, provavelmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de retirar de dentro, mas também é tranquilo demais. Olha só, pessoal, como fica um vaso lindo demais, uma peça muito bem feita e ótimo para decoração, tá? O pessoal utiliza muito esse tipo de vaso para decoração. E aqui, ó, você dá uma lixada para retirar as rebarbas aí que ficaram do acabamento do vaso nessas listras aí na vertical. Eu espero que esse vídeo seja útil para você alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!